Fala, carequetes e carequitos, tudo bem com vocês? Hoje o Careca trouxe um vídeo um pouco diferente. As besteiras e polêmicas vão continuar as mesmas, mas hoje eu quero me aventurar a falar de um terreno um pouco diferente: filmes. Existe toda uma discussão no mundo nerd sobre se o Zack Snyder seria ou não um bom diretor. Uns amam e outros odeiam. E hoje você vai saber a opinião do Careca sobre esse assunto. Então você já sabe a rotina, soldado. Deixa um like e se inscreve para o canal do Careca ficar cada vez maior e para os vídeos do Careca fazerem mais sucesso. Vamos nessa! Vamos nessa! Existe uma coisa em psicologia chamada comportamento de manada. Sabe quando você vê um bando de gente correndo na rua e algo praticamente te obriga a correr também na mesma direção? É por isso. Isso é um reflexo do instinto que nós herdamos dos animais, que fala que o único jeito de sobrevivermos é estando em bando e nos comportando como o bando se comporta. Mas o que isso tem a ver com Zack Snyder? Existe toda uma discussão no mundo nerd sobre se o Zack Snyder seria ou não um bom diretor. Bom, se você parar para analisar, existem algumas modinhas que rolam no mundo nerd. Exemplo, às vezes um filme nem foi tão mal recebido pelo público, mas cria-se uma narrativa de que ele é péssimo e de repente todo mundo à sua volta começa a afirmar com toda a certeza do mundo que aquele é o pior filme do universo. Bom, eu raramente vejo alguém dizer que o Watchmen ou 300 é um filme ruim, mas me parece óbvio que existe uma modinha atual que consiste em dizer que o Zack Snyder é um diretor ruim. Eu ouso dizer que o Zack Snyder é o melhor diretor para adaptar um quadrinho que existe. Olha lá, o Careca é Snydete! Lembra quando eu falei do pensamento de manada? Isso é ele te fazendo pensar que se alguém pensa de uma forma diferente da manada em que você está, ele não presta. Bom, isso significa que eu acho que o Zack Snyder é o melhor diretor de todos os que já fizeram filmes sobre quadrinhos? Não. Isso significa que ele é o cara que mais entende a estética dos quadrinhos e é o que melhor sabe adaptá-los para as telas? Sim. Contradição? Não. O que acontece é que uma obra ser perfeitamente fiel a um quadrinho não é garantia dela fazer sucesso nos cinemas. Existe uma série de fatores que influenciam no sucesso de um filme: marketing, qualidade dos atores, época que ele foi lançado, qualidade do roteiro, preferência do público, etc, etc. Mas se você é um fã de quadrinhos e acredita que a qualidade de um filme do gênero é proporcional a quão parecido ele é com o material original, como eu, por exemplo, aí você tem que assumir que o talento do Zack é inegável. Ninguém, eu repito, ninguém consegue atingir o nível de fidelidade a um material original que ele conseguiu em 300 ou Watchmen. Talvez também porque ninguém tenha tentado. Olha, entre os diretores existe muito ego. Quando caras como Stanley Kubrick, George Lucas, Akira Kurosawa, Steven Spielberg, Ridley Scott, entre outros, lançaram as suas obras-primas, elas passaram a estabelecer o padrão visual dos filmes seguintes. Pega, por exemplo, Nosferatu, de 1922. O primeiro filme de vampiros da história, e não só ele é um dos principais expoentes do expressionismo alemão, como também ditou como os filmes de terror seriam dali pra frente. Se você vê um filme de terror hoje, em 2023, você tá vendo um pouco de Nosferatu ali. Exatos 100 anos atrás. 101, Careca. Obrigado, Careca. Então todo diretor tem o sonho de criar uma tendência, de que a sua obra passe a ditar como as futuras obras serão. É por isso que a maioria dos diretores distorce obras, colocando coisas da própria cabeça nelas. Às vezes funciona, como no caso dos trajes de couro do X-Men do Bryan Singer, que até foram para os quadrinhos por um tempo, e às vezes é um fracasso, como o Batman carnavalesco do Joel Schumacher.
É uma aposta, não tem como saber que o público vai gostar ou não da sua visão até que você lance. Não tem como saber se o público vai entender e concordar com ela ou não. Mas quando começou esse boom de filmes de heróis, os estúdios começaram a entender que os fãs não queriam saber da visão artística dos diretores. Eles queriam ver seus heróis na tela exatamente como eles são nas revistas. E para fazer isso, um diretor meio que tem que aniquilar a sua própria visão criativa. Ele tem que abrir mão do seu ego e seguir à risca uma identidade visual que um outro artista criou. E o Zack é o único que faz isso. Dito isso, eu volto a frisar que eu não estou afirmando que ele é o melhor diretor em termos de técnica e qualidade. Na verdade, assim como o James Gunn, o Zack parece ser bem limitado no seu estilo. O James Gunn parece que só sabe fazer filmes de comédia e coloridos. E o Snyder, todo o filme dele é soturno e carregado de sombras. Inclusive o uso do filtro de imagem de tom azulado é um dos motivos de deboche das pessoas que não curtem o estilo dele. Mas aí, talvez justamente por isso, ele tenha sido tão bem sucedido com 300 e Watchmen, que essas são obras originalmente mais densas e pesadas. Talvez por isso também ele tenha desagradado tantos com a versão dele do Superman, que no entendimento da maioria deveria ter um tom mais alegre e amigável. Eu acredito que se um cara como Christopher Nolan, por exemplo, se ele quisesse, ele teria feito um Batman extremamente fiel visualmente aos quadrinhos. Mas ele optou por dar o próprio estilo dele para o personagem, e isso foi um enorme sucesso. Embora visualmente o Batman dele não tenha tanto a ver com o quadrinho, como filmes, eles funcionam muito bem. Então tudo vai depender do quanto a fidelidade visual é importante para você. Como eu costumo falar na página do Facebook, e se você ainda não conhece, olha lá na descrição que os links vão estar lá. O Careca é um cara extremamente visual, e eu dou uma importância tremenda para a fidelidade e semelhança ao material original. Eu acredito que uma obra pode ser apreciada só pelo visual, mesmo que ela não tenha muita história para apresentar. No meio nerd, isso é meio conhecido como se fosse uma coisa medíocre, como se a pessoa fosse supérflua, superficial. Gostar de história é mais importante que gostar de visual. Eu não concordo tanto com isso. Olha o caso de algumas pinturas e esculturas. Qual a história que a Mona Lisa, por exemplo, conta? Nenhuma. A gente aprecia ela apenas e tão somente pela arte visual. Por isso eu curto tanto alguns filmes feitos por fãs, como o Batman Dead End, por exemplo, que por muito tempo foi considerado o melhor filme do Batman, apesar de ter uns 10 minutinhos. Se você coloca um cara de cosplay com uma história minimamente aceitável, já vai ter a minha atenção. Então sim, eu acho o Zack Snyder um grande diretor sim, no que ele se propõe a fazer, e eu estou cansado de fingir que não. Eu acho. E eu cansei de fingir que não é. E é isso, pessoal. Quem concorda, quem discorda, deixa uns comentários lá. Xinga o Zack em vez de xingar o Careca. Se preparem que semana que vem tem mais. E é isso. Beijo nas crianças e tchau!